Miller, para mim foi isso. Para mim a gente conseguiu enxergar qual a proposta de jogo do Corinthians. E assim, para mim o Antônio Oliveira acertou nessa tentativa de marcar pressão, subir a marcação dos jogadores, os volantes jogando em linha alta também, complicou essa famosa saidinha de bola do Fluminense, que no meu entender, não estou tirando o mérito do Corinthians, mas o Fluminense também facilitou bastante, né? Porque jogou aberto, jogou dando espaço, forçou demais essa saída, muito pressionado, mas muito pressionado. Claramente o time estava encurralado e não abdicava de fazer a saidinha. Essa saidinha rendeu 2 gols para o Corinthians e ajudou demais, porque foram 2 gols oriundos dessa saidinha de bola. Bom, melhor que o Corinthians, cumpriu seu papel. Para mim, a estratégia de um com a estratégia de outro. A do Antônio Oliveira foi mais eficaz, foi mais inteligente e foi uma partidaça. Foi um 3-0 com cara de 3-0 mesmo, Miller. Olha, Salazar, Michele, o time mais fácil para se vencer é o Fluminense. Louco. Por quê, Miller? Porque é um time que, com jogar? essa tal da saidinha, que ele fica muito exposto. Ou seja, uma coisa é você se expor, outra coisa é você estar mal posicionado. Mas toda vez é assim, então, né? ele faz essas duas coisas, o Diniz faz essas duas coisas no time. Ele expõe o time e o time fica mal posicionado. Pode ver nas roubadas de bola. Miller, um minutinho. Continuando sobre o Corinthians, Fluminense, deixa jogar. Miller falou que o Fluminense é o time mais fácil de marcar gol, é isso? De sofrer gols. Porque é um time que fica exposto e ao mesmo tempo mal posicionado. Haja vista os 2 gols do Corinthians, os 3 gols do Corinthians foram assim. Se você olhar bem... E um deles é o Cano, que perde a bola lá quase na meia-lua. Para você ver como eu tenho razão. É bem fato você olhar as imagens, Michele. Quem perde a bola no primeiro gol do Wesley é o Cano, que é um atacante. Quer dizer, quando você improvisa, você aumenta a possibilidade de errar. E foi o que aconteceu com o Fluminense. O Corinthians, como disse o Salazar, bem posicionado em campo, porque o time ficou compacto. O Wesley não ficou aberto. As 2 bolas que ele recebeu, todo mundo, exatamente, ele estava fechado, compacto. Então acho que essa harmonia do time do Corinthians de marcar em cima e esse desajuste do time do Fluminense é um bando de índio que o Cano tem que receber a bola como volante e não existe o volante. Cadê o volante? Olha só, olha lá. E esse gol? Fala aí, Miller, você que jogou ali. Olha só a individualidade. A individualidade na mudança de direção. Ele não ficou passando o pé por cima da bola, ele foi objetivo, né? A criativo, objetivo, e a finalização foi perfeita, virando o pé, matando o Fabinho. Então acho que o Wesley com certeza foi o grande protagonista do jogo. Olha só. O Felipe Melo cai estatelado. Tava com vontade, hein? Mas a conversa com a Gaviões rendeu, hein? Opa, eu sabia não, que mas isso não tem nada a ver com coisa. tem sim. Veja bem, eu acho que o Felipe... Todo mundo correu mais. Eu tô sentindo, galera, mas... O Felipe Melo não tinha o que fazer, né? O Felipe Melo não tinha o que fazer. Ali é um desespero, não tem opção, quer dizer, as opções são do atacante, não do back, né? Então ele tinha que escolher uma opção, Michel. Eu achei estranho o Fluminense não marcar nenhum gol. Porque chutou uma bola no gol. Então... Uma das piores partidas do Fluminense foi ontem. Jogou muito mal. Diferente do Corinthians que jogou muito bem. Eu acho que o primeiro tempo, o Corinthians matou o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians mais administrou do que buscou o terceiro gol. Porque, Salazar, se buscasse o terceiro, o Corinthians teria feito o terceiro gol. Mandou 2 Perdão, o quarto gol teria feito. A Gaviões vai lá de novo quando agora, Salazar? Dá o treino? Quando Se jogar assim sempre, só vai para fazer festa. Bom, o técnico Antônio Oliveira falou sobre a opção de deixar o Cássio no banco de reservas ontem. Eu acho que isso também tem a ver com a Gaviões, porque eles pediram isso de acordo com o que eles comunicaram. Mas depois daquela entrevista lá, acho que ia ser meio inevitável. Eles falaram isso aí. Bom, pode rodar. Relativamente ao Cássio, é uma conversa entre mim e o Cássio, portanto ninguém tem nada a ver com isso. É uma situação interna minha, daquilo que é a minha forma de gerir um grupo de trabalho. Aqui o Cássio não é culpado de nada, estamos aqui para o ajudar, ele vai voltar forte, mas primeiramente temos que olhar sempre para o ser humano e isso é a minha principal prioridade e como eles sabem estou aqui sempre para os proteger. Você falou, claro, a respeito do Cássio, da conversa, da preservação do ídolo. O outro lado também, o Carlos Miguel como titular. Hoje foi um jogo que ele foi muito pouco acionado, né, pelo time do Fluminense. Você pretende dar uma sequência esperada ao Carlos Miguel neste momento? Não, isso aqui agora, eu acho que ainda agora acabou o jogo, portanto, eu sei lá o que é que eu vou ver, nem sei onde é que eu vou jantar. Era que lá saber sobre essa decisão relativamente ao futuro, nem tem que pensar, as coisas são pensadas, tem que haver fundamento nas minhas decisões. Às vezes acerto, outras vezes erro, espero
que Deus me dê sanidade mental para estar sempre mais predisposto a acertar do que a errar. O que vocês acharam Bom, você vê a situação do Antônio Oliveira, né? Ele colocou o Cássio no banco. Está muito claro, o Cássio precisava ir por banco por causa da entrevista dele. Porque ele não estava bem ele não estava psicologicamente. Ele não estava bem, então ele precisava ser retirado de cena um pouquinho agora, porque ele não está bem. E você percebe que mesmo depois desse jogo, o Antônio Oliveira ele não banca o Carlos Miguel. Não é uma situação assim, ó, o Cássio perdeu a titularidade, o titular agora é o Carlos Miguel. O técnico deixa claro que não é isso que está acontecendo. O Cássio é o titular do Corinthians. O Cássio continua sendo o titular do Corinthians. É uma situação peculiar, é um momento, é uma situação que está vivendo o Cássio ali no momento, é uma coisa quase que pessoal dele. E por preservação, para o Cássio dar essa volta por cima, ele foi retirado um pouquinho de cena. É isso que me parece, principalmente com a entrevista do Antônio Oliveira, que não banca a titularidade do Carlos Miguel. Achei bem legal a atitude dos torcedores na Neoquímica Arena. Também. Aplaudir o Cássio, gritar o nome dele, o Cássio saiu do campo chorando e tudo mais. É isso, o Cássio está vivendo um momento ali emotivo e tudo mais. Ele precisa se cuidar para voltar a ser o Cássio que todo mundo conhece. Apoio. Porque, para mim, é questão de tempo. O Cássio continua sendo titular do Corinthians e em breve vai voltar. Miller, eu sei que o Miller não gostou do Cássio ter ficado no banco. Eu também não. Mas o que você achou, Miller? Veja bem, Michele, a gente pode até fazer um paralelo com o Everton, que a imprensa muito criticou, nas falhas que ele cometeu no Campeonato Paulista. Realmente falha, erro é erro, a gente não pode maquiar, né? Nem por isso o Abel o descartou, deixou ele no banco, né? Exatamente. Abraçou o jogador, muito pelo contrário, entendeu? Então acho que quando se fala muito nessa questão do emocional, que ele está abalado, eu discordo totalmente, até porque o Cássio, para mim, não está em má fase. Ele cometeu algumas falhas, tanto é reconhecida por ele. Sim. Ele me admitiu o erro. Sim. Beleza, isso é uma coisa. Agora faltava o atual treinador do Corinthians, Antônio Oliveira, abraçar o Cássio e dizer, olha, os treinadores, eu falei isso no mês ontem, os treinadores, antigamente, Michele, o que eles faziam? Eles compravam a briga do jogador, dizendo assim, não, você vai jogar porque você é meu homem de confiança, você, independente da história, você atualmente continua sendo ainda um protagonista e você vai pro jogo. A exposição, né? A exposição é normal. Mas todo eu acho jogador... que ontem ficou claro que o povo tá com o Cássio lá. Mas veja bem, Michele, como isso o Garrafa citou muito bem. Uma coisa é a rede social, outra coisa é o campo. Programa, lembra aqui com o Bacete? Eu falei, a arena é diferente. Só um minutinho que eu vou dar um recado e a gente continua falando do Cássio já já.